Olá, querido, amado povo de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um podcast, trazendo um amigo, um homem comprometido com a palavra de Deus, que faz parte da ADCA, onde eu também congrego. Estamos hoje aqui para trazer um assunto muito interessante e muito importante, para que você possa refletir sobre esse assunto, amém? Nós vamos falar sobre a inveja. Estou aqui com meu amigo, presbítero Adriano. Meu amigo, meu presbítero, seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma honra ter o senhor aqui. Amém? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, né, que o Senhor Jesus nos dá em poder estar cooperando com essa obra. Tenho acompanhado, né, como falei para o senhor aqui antes, e é uma obra que tem crescido muito. A gente sabe a importância que essa obra tem, o impacto que ela tem causado na vida daqueles que estão ouvindo, e eu acredito que esse hoje não será diferente. Amém? Amém. É importante esse assunto. Eu quis abordar esse assunto pelo seguinte, porque o senhor sabe que hoje, no nosso meio, e no mundo secular, lá fora, existe as pessoas que não se contentam com o que têm. São invejosos. A inveja ela traz várias consequências. Ela traz a sua condenação, a inveja ela traz a morte espiritual e física, né, porque tem tantos casos que acontece que outra pessoa também, por invejar uma pessoa, por ter um bem ou por ter uma família perfeita e você não tem, ou até você desejar outra pessoa e aquela pessoa não lhe querer, outra pessoa conseguir e você ter inveja daquela pessoa. Enfim, nós precisamos abordar esse assunto e para hoje Deus mandou esse homem de Deus para trazer essa palavra. Irmão Adriano, o que o senhor tem para nos orientar nesse sentido, meu querido irmão? Milestone é um sentimento, né? A inveja ela é gerada pelo sentimento maligno, Ali. não é isso? Maligno. Nas cartas de Paulo, quando Paulo escreveu aos irmãos em Gálatas, ele informa sobre esse sentimento dentro das obras da carne, né? A inveja ela vem produzida através de um ciúme, ela começa ali através de um ciúme. Nós vamos ver dentro textos bíblicos que nos dá base para isso. Como nós estamos falando sobre a inveja, a gente precisa ter aqui textos bíblicos para comprovar que ela é um sentimento maligno, e Deus reprova, né. Ela foi gerada ali dentro do coração de um ser, né, que era perfeito. Está ali em Isaías, capítulo de número 14, fala sobre ele. Também Ezequiel, capítulo de número 28, fala sobre ele também, não é que ele foi criado perfeito para servir, para louvor, para adoração, mas ele criou dentro do seu coração esse sentimento por Deus, para querer ser semelhante. Ele não se conformou com aquilo que Deus tinha lhe dado. Então a inveja ela é gerada pela falta de contentamento. Quando a gente está descontente com aquilo que Deus nos deu, aí a gente começa a olhar aquilo que é do outro. E aí começa a ser gerado aquele ciúme, a ponto de haver falta de quebra de comunhão com Deus. Nós vamos ver dentro das Escrituras exemplos, né, de homens que perderam a comunhão com Deus, perderam a sua posição, seu reinado, perderam a sua família e depois ainda tiraram a própria vida. Veja o que ela causa, né. Então é um assunto muito importante e serve muito, não ficou para trás, ela serve muito para os tempos de hoje. De hoje. É verdade, meu presbítero. Não está na Bíblia, mas tem um amigo meu que ele chegou muitas vezes a gente comentando sobre esse assunto, ele falava que a inveja é falta de capacidade. Realmente, analisando a falta de capacidade de amar, a falta de capacidade de perdoar, a falta de capacidade de ter fé, a falta de capacidade de ter misericórdia. Então, a falta de capacidade, nesse sentido, ela é uma tempestade na vida do ser humano. Eh, Tem aqui em Gênesis, começando já no início da Bíblia, aqui pela palavra, Gênesis capítulo 4, verso 3, que tem um personagem aqui, Caim e Abel, e o que gerou o primeiro homicídio, a inveja, o que trouxe
por um descontentamento da parte de Deus pelo coração, né? Porque Deus esquadria o coração e o pensamento. No verso 3 diz assim: aconteceu a cabo do dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E por esse motivo ele veio a tirar a vida do seu próprio irmão. Não é verdade, meu presbítero? Isso. Aí a gente volta àquela realidade, como eu disse ao senhor, ela é gerada pelo descontentamento. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que chegando a cabo do dia, ou seja, chegou o dia da oferta, né? A cabo do dia significa chegou o dia propício, Verdade. né? Deus tinha eles sabiam que eles iam ter que se apresentar. Então o invejoso também, irmão Lerson, ele pode dizer que ele não é um crente que ele seja, ou então até propriamente não posso nem falar só crente, É, não é, porque esse sentimento está generalizado dentro do coração de todo ser humano, verdade. mas ele não se programa, ele não tem uma preparação para fazer o melhor, não é? Então, aonde é que se gera a inveja? É quando você começa a colher os frutos daquilo que você trabalhou. Abel, ele foi aceito pelo Senhor, não foi somente por conta da oferta, mas foi pelo falta do seu coração, ele quis fazer o melhor. Então ele entregou, né? Enquanto Abel trouxe ali o fruto do que tinha. A Bíblia diz aí, quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra, é uma linguagem NAA, e Abel fez o mesmo, mas as primeiras crias do rebanho. E o Senhor agradou-se da oferta de Abel, né, e rejeitou a oferta de Caim. Então, assim, se Deus ele conhece o nosso coração, porque ela é gerada dentro do coração, então o Senhor já vê onde é que está em questão. E quando Deus olhou, disse assim: não, eu não quero aceitar isso aí, porque você não se empenhou. É como se Deus tivesse. Você não trouxe aquilo, que não é só oferta, porque Deus não quer a oferta. Para que Deus quer o nosso dinheiro? Ele quer o coração, né? Exatamente. Ele atenta para o ofertante. Então é o coração do ofertante que tem que estar ligado à vontade de Deus. O prazer de Deus não está em receber a sua oferta, até porque a gente tem exemplos bíblicos daquela viúva, que todo mundo estava dando dos seus dízimos, das suas ofertas, e Jesus chama os seus discípulos e pede para eles observarem aquela mulher que estava ofertando 2 moedas. E aquelas moedas, ela tinha o valor de um quadrante, e um quadrante é menos de 1 centavo. Então, mas a Bíblia diz que ela ofertou do coração, e é tudo De coração. e aquilo atentou para Jesus, Tá vendo? não é? Atentou. Então, assim, será que Deus recebeu a oferta daqueles que estavam dando tanto? Não é? Ele preferiu atentar, olhar, observar aquilo que só tinha aquela. Ele disse: não, mas eu vou dar ao Senhor. Então, esse exemplo bíblico que o senhor citou aí, ele traz o homicídio, aquilo que eu falei no começo, né? Está- Deus ele repreende ele e diz assim: olha, se você fizer o que é correto, o que está estabelecido para se fazer, você não sabe que você vai ser aceito, né? Deus não queria unir Caim. Deus advertiu ele antes. Olha, o invejoso ele é advertido: rapaz, isso não é bom. Esse sentimento vai levar você à morte, à destruição. Você vai perder a comunhão com a família, porque o invejoso ele acaba. Nós vamos entrar em outro exemplo, eu acredito que o senhor vai citar, de José e seus irmãos, o senhor, Exatamente, tá aqui. então ela tem devastado essa. É verdade, porque a inveja gerou o homicídio, o primeiro homicídio no mundo, né? Exatamente. Então, a inveja, ela realmente ela traz essa consequência horrível. Como o senhor citou aqui a história de José, realmente está aqui em Gênesis ainda, 37, verso 11, né? Aqui a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que o pai sabia dessa história, né? O próprio Jacó, ele sabia que os filhos eram invejosos, Isso. né? Mas ele guardava aquilo do seu coração, porque diz assim, ó, no verso 11 de
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O pai, sabendo que os irmãos eram invejosos e a ponto de trazer uma consequência que fizeram com José, o prenderam, o venderam, né? E ele foi penalizado pelo espírito que os irmãos atraiu para si a inveja. Então, assim, para o dia de hoje, isso é um alerta para você que é crente, para você que está afastado, para você que faz parte da família de Deus, para você que já teve a inveja, se livre, meu irmão, desse sentimento horrível. Se peça a Deus, crame para que você possa se livrar, porque é horrível. Meu presbítero, me fala um pouquinho dessa história de José. Essa história ela é bem conhecida, né, muitos pregadores, eles enfatizam muito, mas assim, a realidade da história bíblica, a gente olhando para os versos, a gente vê que José, ele foi aquele que é invejado, o que é invejado, ele deveria receber méritos, Justamente. não é? Mas não foi, né? Mas é consequências. Né? E assim, o sentimento ali, irmão Leostone, era matar José, eles dizem, É, não é? verdade. Vamos matá-lo. Né, e até porque a inveja trouxe a mentira, eles mataram depois que eles venderam José, eles matam um animal, né, mela aquilo ali que era o símbolo da inveja, era aquela posição que José tinha, que era aquela túnica, né, eles melaram a túnica e levaram até o pai, disseram: "Ó, uma fera matou". Olha o pensamento do invejoso, até onde ele vai. Trazendo a mentira que sabe que lá na frente a verdade vai ser à tona. Então, se você está sendo invejado, é uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, você está sendo invejado, você precisa ter muito equilíbrio, ter muita fé e de graça a Deus, porque você vai sofrer consequências. É verdade. O invejado, ele sofre as consequências. O invejoso, a princípio, ele até levanta uma bandeira, ele até é acreditado porque eles deram crédito àquela mentira que os irmãos de José contaram, né. Todo mundo acreditou que José tinha sido morto mesmo, mas Deus, que está por trás da história, revelou, né, e mostrou que os invejosos, mesmo querendo ou não, eles iriam se prostrar diante daquilo do propósito de Deus, É verdade. não é. Então aquele que inveja você, você precisa ter equilíbrio, E, equilíbrio, paciência, graça, pedir a Deus sabedoria e graça, porque a verdade vai vir. Né, porque a inveja ela levanta, irmão Alexandre, na calúnia, José foi caluniado, né, a inveja levanta, o ciúme, a mentira, né, mas se Deus, ele disse a você que iria fazer na sua vida, deixe quem quiser se levantar. Agora você precisa ter equilíbrio, porque o invejado, ele sofre, a gente aprende isso com a história de José, é verdade. né, as consequências. E é verdade. E também aqui na palavra, ainda na palavra de Deus, em 1 Reis 21, verso 4, a história de Acabe, um rei que tinha tudo, né? O rei era rico, ele tinha tudo o que ele queria, mas ele cresceu o olho numa pequena vinha. Então aqui no verso 4 diz assim: Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote. Lhe falaram, dizendo: Não te darei a herança do meu pai. E deitou-se à sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Veja só o que Acabe fez com Nabote. Ele teve uma inveja tão grande e ele queria tomar essa vinha. E essa vinha terminou matando a herança do pai, né? Exatamente. E você vê que olha o sentimento da inveja, ele ficou sem se alimentar. Se alimentar. Veja onde ela vai. Adoeceu, né? Adoeceu, ele Ficou adoeceu deprimido mesmo. É, Então talvez tenha alguém, irmão Nelson, nesse momento, que esteja com esses sentimentos. é verdade. O invejoso, ele precisa ter a coragem de saber que o problema está nele. Para ele ser curado da inveja, ele precisa saber que o mal está nele.
não é? Porque às vezes a gente está encontrando irmãos, irmão Alexandre, eu volto a falar nessa questão que o senhor é obreiro junto com nós, o senhor sabe que às vezes tem irmão que está um pouco afastado da igreja, Verdade. não é? Ele está muitas vezes entrou numa caverna, como se diz, ele está triste, e às vezes a gente vai lá, a gente faz uma oração, a gente faz uma visita, e esse irmão ele vai se afastando cada vez mais, vai adoecendo, mas o sentimento que está lá no coração muitas vezes é a inveja. E para isso a gente não tem a cura. Verdade. Ele precisa reconhecer que ele tem esse sentimento no coração, que precisa de tratamento, entendeu? E o tratamento aí é espiritual, não tem remédio para isso, Sei não. não é? Eu acredito que o senhor concorda comigo nessa parte, porque o tratamento aí é espiritual. Ele precisa reconhecer que errou, né, que falhou. Tudo isso é muito importante para mim e para você, reconhecer que nós somos falhos, fracos e somos sujeitos a um sentimento dessa natureza. Mas o que nós devemos fazer é que nem nosso presbítero falou, devemos, sabe, buscar a essência da humildade, do contentamento Exatamente. com o que você tem. Se você tem um pão, e você não pode ter uma padaria, né? Pessoas se eu conheço muitos casos, meu presbítero, de algumas pessoas que ou você comprar um carro, né? E algumas pessoas já chegou para mim dizer assim: "Mas rapaz, tu comprasse esse carro e eu tento tanto, já tentei tanto, ainda não comprei". Isso é um sentimento de inveja, né? Para um bom entendedor, poucas palavras basta. É verdade. Mas assim, a nossa missão como homem de Deus, como servo de Deus, comprometido na palavra de Deus, é orar por essas pessoas. E pense e louva a Deus pela sua vida, para você reconhecer que você também precisa de tratamento, de ser cuidado, e a cura é Jesus. Jesus é a porta, ele é o caminho para libertar você desse sentimento horroroso, amém? Nós temos aqui também, meu presbítero, eu separei aqui uma passagem também muito triste que aconteceu com o profeta Daniel, né? O profeta Daniel, aqui em 6 verso 4 sempre está aqui, eu procuro trazer um pouco da história, mas para muitos que já conhecem essa palavra aqui, está escrito assim: "Então os príncipes e presidentes procuraram achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava-se nele nenhum vício e nem culpa. Mas aqueles homens mentiram, tiveram esse sentimento horroroso de inveja, até que chegaram a jogar Daniel na cova dos leões. Mas a justiça de Deus, ela é tão fiel e verdadeira, que Daniel se sujeitou humildemente, foi lá passar por aquele vale, mas Deus estava com Daniel. É isso o segredo. Se Deus estiver com você, não tema, ore, que isso vai acontecer. Meu presbítero, é muito importante me falar sobre essa história de Daniel. Que é bonito nessa história aí, irmão Alexandre, é que assim, Daniel não se promove, não se promove, não é? Porque hoje a gente vê pessoas que querem estar na frente de algo, quero sem qualquer área, ministerial, numa empresa, em qualquer área, mas eles se promovem, não é? Mas você vê que as pessoas que Deus chamou para colocar na frente de algo, para um destaque, é sempre aqueles que é mais retraído. Quando Deus escolheu Moisés, Moisés, ele não escolheu Arão, exatamente. foi Moisés, né? Moisés até questionou, dizendo assim: "Ó, meu irmão, ele tem mais sabedoria do que eu, Eloquente nas palavras. expressa melhor do que eu sou muito retraído para falar". Mas Deus disse: "Quem fez a boca do homem, Moisés?" É verdade, é Não é? muito lindo. Então, com Daniel, no verso de número 3 do mesmo capítulo que o senhor leu, a expressão é muito interessante quando o mesmo Daniel escrevendo diz assim: "Em pouco tempo Daniel mostrou que era mais capaz do que tudo", porque assim, chegaram ao teste. Deus colocará a prova para ver aonde é que nós vamos nos encaixar. E não é o que eu desejo ser, é o que Deus preparou para mim. Você vê aquela passagem dos talentos ali, que na divisão dos talentos, o Senhor dos talentos, aos 3 ele divide, ele dá 1, ele dá 2 a outro,
e a outra ele dá 3, não é? Mas ele diz assim: ele distribuiu os talentos segundo a sua capacidade, não é? Então, se ele tivesse pegado aqueles 3 talentos e tivesse dado àquele que enterrou, ele enterraria do mesmo jeito, porque ele não tinha capacidade de fazer, É verdade. não é isso? Então, nesse texto que o senhor lê, é um texto bonito e edificante para nós, mas o Daniel foi que sofreu a consequência, não é? No verso 3, ele em pouco tempo, Daniel se mostrou capaz de mais do que todos os ministros, e por isso o rei o colocou como cabeça deles. Então, por mais que a gente queira estar ali retraído, Deus, né, ele sempre vai nos colocar numa posição mais excelente. Agora a gente precisa ter, eu volto a falar, equilíbrio. Daniel era equilibrado. Daniel foi afrontado e acusado E justamente, injustamente, e chegou lá porque procuraram alguma coisa. O invejoso, ele fica procurando alguma coisa para nos acusar, para tomar a nossa posição. Porque o invejoso, ele não quer um igual ao seu, ele quer o seu, é o seu. entendeu? Ele quer ver você sem nada, né? Ele não consegue ver Deus lhe abençoar, né? Mas Daniel permaneceu firme. Isso aí colocaram o edito, e o edito era que aquele que fosse pego se prostrando, adorando outro deus ou imagens que não fosse a do rei, eles olharam para Daniel e disseram assim: nós vamos ter que pegar ele em alguma coisa, né? Vamos pegar na lei de Deus dele aí. Aí Deus permitiu Daniel ser acusado, julgado e condenado. Daniel foi condenado à morte. Olha aí o equilíbrio, olha aí a graça de Deus entrando para dar aquele que Daniel não questionou. É verdade. Daniel podia ter suplicado pela vida dele, irmão Léo. Mas, rapaz, eu sou inocente, né? Mas Daniel tinha convicção de que Deus tinha escolhido ele. E ele Ele foi para a morte, não é isso? O escritor aos Hebreus diz que o Senhor fechou a boca do leão naquele momento ali, né? é verdade. Deus permitiu que ele fosse para a morte. E que é muito importante, amigos, muitos assim, muitos casos que a gente conhece, que eles conviviam junto ali, né, conviviam junto. Então tem muitos amigos que, por exemplo, eu conheço alguns casos de amigos que tinham emprego e aquele amigo estava desempregado e ele conseguiu colocar na mesma empresa, e aquele amigo que ele estava na empresa, que levou ele para a empresa, ele caluniou, ele fez coisas horríveis, aquele amigo perdeu o emprego que levou ele, e ele assumiu a posição daquele que ele levou e apresentou daquele trabalho. Então, devemos ter muito cuidado para que isso não venha acontecer. Meu presbítero, eu quero agradecer ao Senhor por este momento especial de o Senhor estar aqui conosco, trazendo essa palavra, que eu tenho certeza que isso vai edificar seu coração. Lembrando que esse objetivo nosso aqui de trazer essa palavra é para alertar você que tem esse sentimento, para você que também está sendo injustiçado por esse sentimento, você que tem e você que não tem. E para você que precisa conhecer o verdadeiro ser, que é Jesus, que pode curar todos esses males. Não é verdade, meu presbítero? É uma honra, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus está feliz com esse resultado. Seja bem-vindo mais vezes. Amém. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Espero ter somado, espero que esse podcast, né, que tem, eu tenho certeza que nasce no coração de Deus essas ideias, não é? Porque se é uma para proclamar a palavra dele, e é como nosso pastor Hélio ele tem dito que a palavra de Deus ela pode ser preventiva, não é? Pode ser que não seja corretiva para você, você não esteja passando por isso agora, mas pode ser que seja preventiva, está prevenindo você de cair nessa situação, está me prevenindo de cair nessa situação, porque é um sentimento que ele está dentro das obras da carne, Paulo falou. Então nós estamos ainda com os 2 pés aqui na terra, nós não devemos esquecer disso, nós estamos sujeitos a cair com qualquer sentimento. E justamente são aquelas pessoas mais próximas. A gente precisa estar contente não só com a nossa vitória, mas também com a vitória do nosso próximo. Isso é o maior sentimento do cristianismo. É você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, Amém. não é? Cristo, ele se alegrou uma certa vez, uma passagem, se não me falha a memória, João
capítulo de número 17 em diante, ele dá a missão aos seus discípulos, né? E ele diz aos discípulos que fossem lá curar seus enfermos, expulsar seus demônios e pregar o evangelho do reino. E os discípulos fizeram isso com excelência muito grande. E quando os discípulos voltaram alegres. E eles disseram aos demônios se submetem, né? Nós vimos os milagres acontecer. Jesus disse: "Eu não fico feliz por isso, mas fique contente em ter o seu nome escrito no livro da vida." Mas a Bíblia conta algo muito importante ali naquela passagem. A Bíblia diz que Jesus se afasta deles e se alegra no Espírito. É como se Jesus tivesse dito assim: deu certo. Se alegra. Eles saíram sem nada, se alegraram com a vitória. Era uma vitória, com as libertações, foi outro. Então esse deve ser o nosso sentimento, que a inveja esteja sem espaço no nosso coração, que eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse podcast. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.